Olá, boa noite. Na 12ª semana do Livro da PUC, na semana passada, a mesa redonda Lava Jato entre jornalistas e juristas destacou 2 livros escritos recentemente sobre o momento político brasileiro e sua cobertura pela imprensa. Comunicação Política e Emoções Coletivas, Lula e os Procuradores, organizado pelo professor Jacques Weinberg, e também Lava Jato nos Porões do Jaburu, gravação de Joesley e Temer como notícia de primeira página, organizado pela professora Beatriz Dornelles. Os 2 são doutores, professores mestres da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS, a FAMECOS, e são os nossos convidados desta noite do Debate TVE. Eu sou a jornalista convidada Vanessa Pires e o nosso programa já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e no site da TVE. E a gente também tem um WhatsApp para você aí de casa participar e fazer sua pergunta. O telefone é o 51-98-451-6352. Bom, professores, eu vou começar com uma pergunta básica de todo estudante de jornalismo que entra na faculdade. A gente conhece o mito da imparcialidade jornalística. Quero saber se, nesse caso da Lava Jato, jornalistas foram parciais ou não. Boa noite. Então, boa noite a todos. Obrigada por estar presente. E não houve, e acho difícil a gente encontrar matéria que tenha imparcialidade hoje em dia. Nesse caso, todos os veículos e matérias que foram analisadas, houve uma priorização para um aspecto econômico do Brasil, do ponto de vista dos empresários, da elite econômica do país. Foi a principal foco, na cobertura ou seja, nas consequências, no que vinha depois da gravação que veio ao ar entre o Joesley Batista e o presidente Michel Temer. É isso basicamente que a senhora trata nesse livro organizado, por vários alunos do mestrado. Queria que a senhora me explicasse o que esse livro, então, tratou. Ele analisou rádio, jornal, revista, todas as coberturas possíveis da gravação, que fez ontem 1 ano, Fez ontem 1 ano de aniversário, ela foi ao ar há 1 ano atrás, quando explodiu, foi notícia em todo o país, em todos os veículos, internacional, foi manchete, foi debate. E nós estávamos em sala de aula na disciplina Teorias do Jornalismo, onde tem mestrandas e doutorandas também, porque o livro tem 3 doutorandas que participam dos artigos. Sim. Então, a gente dividiu, a gente se reuniu e disse, olha, é um momento que a gente pode acompanhar ao vivo o que vai acontecer. Como, por exemplo, a gente queria ver as barrigadas da imprensa, os erros que são cometidos especialmente pela pressa em publicar a notícia. Em furar o outro, dar furar antes o outro, que o concorrente. Isso. E a gente já de antemão tinha pesquisa sobre como é que está funcionando a imprensa. Deixa eu pegar um pouquinho, só mostrar para o pessoal que está em casa, caso queira ver. Isso. Somente a Folha de São Paulo é o único jornal que coloca no site a possibilidade de tu saber que ele fez uma correção. Ele errou e depois ele faz a errata dizendo que foi alterado e modificado, que antes era isso e que o correto é tal coisa. Todos os outros sites, é um problema que a gente tem para pesquisa também, as correções são feitas, pode ser a cada minuto, a cada hora. Mas uma vez lançado, já foi, Não, é que se tu lês a matéria depois, tu não fica sabendo que houve o erro. Professora, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. A gente teve um probleminha técnico em um dos nossos microfones. Já já a gente volta conversando com a professora Beatriz Dornelles e com o professor Jacques Weinberg. É um instante só e a gente já volta com o Debate TVE.
Bom, problema técnico resolvido, estamos de volta com o debate TVE e conosco os professores da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS Afamecos, a professora Beatriz Dornelles e também o professor Jacques Weinberg. E se no último bloco a gente viu que os jornalistas, no caso da Lava Jato, foram parciais, eu quero saber do senhor, professor, quais as emoções utilizadas para tocar o público, vamos dizer assim. Bem, boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite de participar desse programa. É muito difícil imaginar comunicação sem emoção. O uso das palavras evoca sempre alguma carga emocional. Não existe palavras no contexto da frase que não carregue consigo alguma emoção. Então a gente escolhe as palavras para, de alguma forma, envolver o interlocutor, e a emoção é uma espécie de enlace que a gente faz com o ouvinte. O falante utiliza certo tipo de prosa, escolhe certo tipo de palavras para envolver o interlocutor. Certamente o jornalismo é a indústria da emoção. Essa ideia de que existe uma categoria distinta de jornalismo sensacionalista, toda matéria carrega consigo alguma carga de emoção. E quanto mais emoção uma ocorrência tem, mais notícia ela é. E as pessoas observam a imprensa sempre na expectativa de consumir matérias dramáticas. Quanto mais dramática for a reportagem, quanto mais dramático for o evento, ou seja, quanto mais emocionante aquela cobertura for capaz de conter, mais audiência ela vai ter. Isso que a audiência espera realmente do jornalismo, que as alerte dos perigos do meio ambiente e produza na pessoa um certo grau de atenção. Certamente esse tema que nós estamos tratando aqui faz parte de um objeto de pesquisa, de um grupo de pesquisa nosso na escola. Nós estamos trabalhando já há bastante tempo sobre o sistema da comunicação e as emoções coletivas, emoções que atingem a todos. A mídia intervém nesse processo, dissemina o estímulo, esse estímulo atinge a audiência e a audiência se emociona ao mesmo tempo, provocado por aquele estímulo. O exemplo mais claro que a gente pode dar para entender esse conceito de emoção coletiva é o público, por exemplo, num estádio de futebol, que grita junto, balança junto, levanta as bandeiras juntos. Há muitas situações em que os estímulos produzem isso. As datas cívicas e as datas religiosas marcam no calendário emoções coletivas. Natal é o período no qual as pessoas são estimuladas a sentirem uma emoção, uma compaixão maior, uma um amor compaixão pelo maior, próximo. solidariedade. E, dependendo então da data, está mais ou menos programada na cultura uma certa emoção. Certamente esse tema do Lula e dos procuradores, das prisões, das delações, que é uma novela, e tem todos os aspectos da novela, é uma narrativa novelesca, porque nós temos heróis, nós temos vilões, nós temos defensores da lei, nós temos corruptos. Então, todos os elementos do drama estão contidos nesta ocorrência. E o jornalismo que cobre já há bastante tempo, desde o Mensalão até hoje, todo dia um pouco desse drama, envolve emocionalmente a audiência. O senhor mencionou futebol. Futebol, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito bipolar. Ou é Grêmio, ou é Inter, ou é vermelho, ou é azul. Nesse caso, né, da Lava Jato, são os a favores e os contra. Não tem um meio termo, não existe também. A mídia também foi assim. Quero saber de vocês, como é que vocês perceberam, então, essa narrativa desde que começou a Operação Lava Jato, da construção também dos personagens que vimos, né? Sérgio Moro, para muitos, virou herói, para outros, virou um bandido. Tivemos também alguns personagens icônicos, como o japonês da Federal, que virou até marchinha de carnaval. Então, como é que a gente pode perceber tudo isso nessa miscelânea toda? Nas pesquisas que foram pontuais, né, com diversos veículos e diversas funções jornalísticas, né, não só o repórter, mostra, em primeiro lugar, que não existiu objetividade, só subjetividade. Mas dentro dessa subjetividade se destaca
se destaca o fato de que tinha alguma coisa que comandava, que dava um enfoque principal, né? Ou do comentarista de rádio, ou de uma matéria em jornal, do editorial. Aí no editorial é explícito, daí o que se pensa nas revistas e rádio. Então, o que se viu foi alguns jornalistas, comentaristas, não repórteres, né? Defenderam a imediata saída do Temer da presidência da República, porque o argumento era que ele não teria força, né, nem credibilidade para poder aprovar as reformas que se faziam necessárias para que o Brasil saísse da situação que estava. Então, assim, esse argumento, ele foi usado tanto por jornalistas, repórteres, comentaristas, como pelos editoriais do Estadão, da Folha de São Paulo, da Zero Hora. A preocupação nesse episódio, que foi vergonhoso do ponto de vista até internacional, né, veio à tona também a conversa com Aécio Neves, que é um personagem também bastante citado, né? A questão, o que significava aquilo, né? O envolvimento do presidente e senadores e coisas com o crime, né? No caso, a corrupção, não foi motivo de preocupação, digamos assim. A preocupação é temos que imediatamente aprovar a reforma trabalhista e a previdenciária. Se não tivermos um presidente forte que consiga mobilizar o Congresso Nacional para que ele vote essas reformas, o Brasil vai ir para o fundo do poço. E aí mexe com as emoções, como o senhor falava antes, principalmente a raiva. Tem que ficar claro para o telespectador que são dois estudos diferentes, claro, né? Nosso grupo não fez uma análise da cobertura jornalística, nós fizemos uma análise das emoções contidas dos discursos dos atores políticos. Nós encontramos um software que tu coloca ali nesse software o texto evocado pelo ator político, e o software analisa semanticamente as palavras e faz uma análise estatística das emoções que aquelas palavras evocam. Claro que é um recurso limitado, porque não faz uma análise pragmática, ou seja, o texto do contexto, não tem capacidade de analisar a ironia, nem as metáforas, mas, de qualquer forma, segundo os autores desse software, que chama-se LIWC, quem tiver interesse pode olhar no Google, LIWC, que são as iniciais do programa, tem até uma forma de experimentar isso, joga-se um texto ali e ele faz uma análise, então, semântica das palavras e faz uma análise estatística e compara esse resultado com a média estabelecida na análise de milhares de textos similares. E a gente pode avaliar, então, o grau de emoção, se é emoção negativa, se é uma emoção positiva, que tipo de emoção. A gente sabe da teoria que as emoções negativas são as mais importantes para a política. São as que mais provocam mobilização política. E entre elas, a mais importante é a raiva, ou a ira. Né? E alcançamos um certo limiar, que as pessoas vão acumulando essa raiva, essa ira ao longo do tempo. Chegando a um certo limiar, as pessoas saem para a rua e entram em mobilização. As pessoas constituem aglomerados, porque o aglomerado é uma forma de produzir um efeito político que sozinha a pessoa não poderia obter. Tivemos essa fase no Brasil e essa fase parou também, né? Essa fase foi uma fase dramática. O Brasil testemunhou as maiores manifestações de rua da história do Brasil. Foram quase 3 milhões de pessoas no Brasil todo que saíram às ruas e se juntaram em grupos exatamente porque era através do grupo, do aglomerado, que elas poderiam evocar com a veemência que elas desejavam o rancor e a raiva, que é a principal emoção da política, um protesto dramático em relação aos acontecimentos que o país vivenciava. Então, isso está bem documentado nos diferentes tipos de discursos que nós analisamos, com os dados estatísticos que nós revelamos. Nós comparamos esses dados com discursos épicos da história, o Martin Luther King, com o discurso do Mandela, e vários outros discursos similares, do John Kennedy e de Getúlio Vargas. Analisamos também para comparar
praticamente o discurso de despedido de Getúlio Vargas, a Carta Testamento, que o software diz que é realmente o Getúlio Vargas estava profundamente deprimido. O discurso revela isso. Então, é muito interessante observar como esse programa permite a gente, estatisticamente, mostrar as emoções, o tipo de emoções contidas naquele momento da história. E isso é muito revelador, porque a emoção é uma informação, né? Sim. E são esses discursos, muitas vezes, que são utilizados pelos jornalistas nas coberturas e que acabam até mesmo embarrigadas, né? Que são os nossos erros jornalísticos. Mas, assim, professora, vamos fazer uma meia-culpa. O que a imprensa deixou de fazer na cobertura da Lava Jato? Ela deixou de pesquisar, de ouvir os dois lados da história. O que aconteceu para ser tão parcial a cobertura, assim? É que as coisas não foi ali naquele momento, né? Já vem uma prática jornalística que está deixando de lado alguns conceitos básicos do jornalismo, né? Que é a razão de existir do jornalismo, que seria a checagem das informações, né? Que é fundamental, a responsabilidade social e a ética. São três coisas que, se elas estiverem lutando com o tempo, dificilmente consegue cumprir na prática jornalística, né? Então, a velocidade com que se quer noticiar e dar uma consequência ao fato faz com que vários erros apareçam, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, né, ela contratou um perito para avaliar a gravação que tinha vindo a público, e esse perito disse que tinham vários cortes, que tinha sido editada a fita, né? E é um erro, não era, né? Depois, segundo a perícia federal, não tinha nenhum corte a fita. Mas a Folha se baseou apenas nesse perito, né? Para fazer todo o enfoque em cima dele, do resultado dele. Então, aí há um problema de responsabilidade social, né? Então, em nome de eu dar um furo, que seria saber se a fita era editada ou não, se contrata uma pessoa que, pelo jeito, não tinha competência suficiente, né, para isso, e aí veio toda uma série de matérias, né, que resultam disso, até que depois se diga que não era isso. E até depois dessas matérias publicadas, os personagens principais dessas histórias vêm a público também, muitas vezes, com os discursos, né? Isso é o tema da retórica, né? E desde Aristóteles a gente sabe que retórica é um discurso persuasivo, implica em discurso emocional, e é a emoção que move as pessoas, né? As pessoas não se valem simplesmente de um discurso lógico, racional. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por um discurso colérico, ou um discurso amoroso, ou por um discurso empático, porque é isso realmente que comove as pessoas. Se a razão fosse fator suficiente, nós não teríamos um comportamento irracional em tantas oportunidades ao longo da vida. Não andaríamos velozmente nas estradas, não nos embebedaríamos com a frequência que nos embebedamos, enfim, não adotaríamos uma série de comportamentos. Acontece que a irracionalidade tem um dividendo emocional e é por isso que as pessoas estão dispostas a ouvir, por exemplo, a incitação política, que é muito comum, que é feita por profissionais que usam certas palavras para provocar a ira, a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento, que é o que caracteriza hoje muito o ambiente político divisivo brasileiro, em que as posições estão muito radicalizadas e o apaziguamento das emoções não tem encontrado um espaço suficiente para acalmar um ambiente dicotômico, polarizado que nós estamos vivenciando. Então, a retórica já revelou há muito tempo essa dimensão emocional do discurso político. Os atores políticos usam a veemência, usam um discurso colérico, usam a rotulação, né? Agora surgiram esses termos pejorativos, coxinha, que substituiu algo que no passado ocupava mesmo essa posição, que era a palavra burguês, que a esquerda utilizava com depreciação.
um coxinha veio para substituir essa expressão, no sentido de ofender a pessoa, né? E claro que o coxinha se defendeu criando, por sua vez, um termo igualmente rotulador e ofensivo. Esse tipo de discurso não permite que a razão e o diálogo e a conversação, a capacidade de ouvir o outro, de deliberar a partir de preceitos racionais, lógicos, não permite que haja realmente um diálogo. O diálogo não é só a capacidade de falar bem, mas a capacidade de ouvir, o dever de ouvir bem. E o Brasil está vivenciando essa realidade, que muitos querem falar, poucos querem ouvir, né? E aí o que acontece, realmente, é uma gritaria tremenda em que muitos falam e poucos ouvem. E nessa confusão toda, professor, surgem, né, os memes nas redes sociais, que é uma febre, né, em todo o mundo. E a professora, acho que, né, pode falar um pouquinho melhor sobre isso, porque o senhor mencionou essas terminologias que vão surgindo ao longo do caminho, né, tentando ofender o outro grupo, e são utilizadas muitas vezes para humor. É um humor... negro quase, né? Um humor quase ofensivo, né? Vamos dizer assim. Às vezes é ofensivo, né? Até talvez, não sei se o Jacques já pensou em estudar, mas tem uma prioridade, parece, no público aí, de levar o fato jornalístico para o humor, para fazer piada, fazer gozação, né? Fazer bullying, né? Tem todo esse movimento que é puramente emocional, né? E que surgiu. E os memes foi uma febre tão grande que passou a ser utilizado em matérias jornalísticas. De um assunto tão grave quanto a corrupção. No caso, foi o jornal Zero Hora, que fez uma grande reportagem, né, naquela semana sobre essa gravação, e ela se utilizou de memes para contar a história, como se fosse na internet. Sim. E, então, colocando as figuras, né, para cada episódio que ia se relatando, e colocava as legendas. Isso, as legendas e os memes. O que dá uma certa leveza à matéria para aqueles que já não estão mais acostumados ou nunca se acostumaram a ler as matérias mais sérias, mais pesadas, né? Então, se informam brincando. Qual seria a emoção dos memes, professor? Ironia? Na verdade, o meme é uma coisa antiga, né? São palavras ou expressões que exercem uma função similar ao gene. Né? Nós temos dois sistemas hereditários, o gene, que é biológico, e o meme, que é cultural. É por isso que aí de uma geração passa para outra geração certos conceitos, certas culturas, certos elementos da cultura, moralidade, etc. Isso é o que provoca o que a gente chama, em emoções coletivas, o contágio mental. É através do contágio mental que uma pessoa inocula na outra uma certa emoção, isso vai passando de boca em boca, ou de coração em coração. Geralmente as pessoas têm uma emoção similar, se juntam, formam o que a gente denomina hoje de cluster, e a gente ouve aquilo que quer ouvir, fala aquilo que os outros querem ouvir, e ali se cria um ambiente fechado que não permite a entrada do contraditório, e aquele grupo, então, está predisposto à histeria coletiva, né? E é assim que as pessoas andam com pessoas que são parecidas com a gente mesmo. Né? Não está a fim de ouvir no amor é a mesma diferente. coisa, as pessoas querem encontrar o parceiro que seja mais parecido consigo. No fundo, a gente gostaria de namorar a gente mesmo. I love me. Né? Porque o diferente incomoda também, porque eu tenho que sair da minha zona de conforto para tentar entender o raciocínio daquela pessoa que pensa o oposto do meu raciocínio, e daí dá toda uma confusão, é muito difícil, parece que ultimamente está cada vez pior, né, professor? Na verdade, ouvir um argumento diferente é doloroso, porque desafia as nossas crenças. Então, é por isso que a gente se protege na vida dos pares, a gente procura se cercar de pessoas que sentem o que eu sinto, que dizem o que eu digo, que andam por caminhos já trilhados, já conhecidos, a fim de se proteger desta ameaça que pode provocar em mim um certo grau de dissonância, de sofrimento, desconforto, né? Então, para ouvir o que a gente não quer ouvir, a gente precisa quase que de um ambiente terapêutico,
Há muitas pessoas que pagam, inclusive, para ouvir o que não quer ouvir. Custa R$300 a consulta. E olha lá, dependendo, né? Então, não só a gente ouve o que não quer ouvir, mas tem que pagar para isso, Mas né? então, por isso, de repente, a utilização dos memes em coberturas jornalísticas para dar aquela amenizada, provocar o contraditório no outro, mas, de repente, eu estou falando sério, mas não tanto. O humor é uma forma de escapar, é uma forma de aliviar. Tem mais de 100 teorias sobre o humor. O humor é uma forma de tratar a realidade com uma certa leveza. Mas né? não se perde a seriedade do jornalismo? Pois é, aí são os valores que estão sendo quebrados, né? Os critérios de noticiabilidade também estão mudando, né? Mas o humor não é jornalismo, né? O humor é um tratamento retórico. Sim. Né? O jornalismo... Mas no momento que ele é utilizado em uma cobertura jornalística. Bom, aí tu poderia... Eu acho Aí difícil. Eu não tenho visto muito tratamento humorístico na cobertura jornalística. Eu vejo que o humor é um recurso que muitas pessoas utilizam para fazer ironia dos atores políticos. No entretenimento, nós temos a figura da sátira política, que é pouco comum hoje no Brasil, é frequente em outros países. Nós perdemos o gosto de fazer sátira política. O Chico Anísio costumava fazer figuras satíricas. Lembradas até hoje. Lembradas até hoje, mas não temos hoje na mídia brasileira um espaço para sátira política. Será uma autocensura da própria mídia? Não sei se é autocensura. Acho que falta realmente... Nós temos uma crise de humor no Brasil. O Brasil está mal-humorado e a crise de humor... Os humoristas são um pouco engraçados e a arte do humor realmente não encanta muitas pessoas, né? Então, há uma certa apelação, muitas vezes, na mídia para tentar produzir gargalhada, que é o resultado do humor. O humor tem que produzir gargalhada, né? Que não é fácil de produzir. Então, o jornalismo certamente, não, na sua prosa, não admite, não é usual utilizar o humor como recurso, como recurso ser, narrativo, né? Mas é recurso... Vamos ver para onde vai, né, o jornalismo agora. É que tem sido usado, mas eu acho que é onda também. Não acredito que isso entre assim e passe a ser usual. Acho que não, acho que vai passar isso aí. Como disse o Jacques, o pessoal está mal-humorado. Nós temos na França, por exemplo, aquele jornal que foi atacado pelos terroristas, Charlie Hebdo, que faz sátira política o tempo todo, sátira cultural, política. E isso sempre desagrada alguém, né? Porque alguém é satirizado, né? E certamente os que atacaram aquele jornal certamente se sentiram desagradados pelo tipo de humor que foi feito. Mas é um recurso que as pessoas utilizam na sua vida cotidiana, que é uma forma de tratar com leveza a dureza da vida e os momentos de crise que nós todos vivenciamos. Isso dá uma certa ar de superioridade para quem faz humor, porque trata com certo menosprezo da dor que a realidade lhe causa, né? Mas nesse caso é uma dor de todo o país, porque estamos falando de Lava Jato, e Lava Jato é basicamente corrupção. Essa é uma discussão que não vai acabar acontecendo. Tu ironiza, né? Com os corruptos e os corruptores, né? Tu te coloca numa posição superior e meio que humilha os corruptores e os corruptos, né? É um tratamento, eu diria assim, psicológico, é um recurso psicológico que a gente tem para tratar dessa e de outras situações similares, né? Professor. Eu queria destacar também, né, que com relação à cobertura, assim, esses vários personagens jornalísticos, que chamou, pessoalmente, que eu estudo muito, eu achei interessante que eles enfocaram muito mais a questão econômica, a necessidade da reforma, né, da reforma trabalhista e previdenciária. Não apareceu entrevista com sindicalistas nem com trabalhadores, a quem interessava a reforma trabalhista eram os trabalhadores, né? Então, só foi um lado, foi ouvido, o lado empresarial, né? E parecia assim que todo o povo, né? Se tu lê a mídia, assim, o povo brasileiro está preocupado com essas duas reformas. Está preocupado, não, está desejando as duas reformas, né? Se fizer uma leitura do que foi dito e feito. Mas, assim, por exemplo, o Boixá, né, o Arnoldo Jabor, o Arnoldo Jabor defendeu a permanência do Temer. O Boixá pediu a saída do Temer, né? O Joséval Peixoto também. Então, assim, mas eles se posicionaram sempre em relação à economia, né? Interessa para a elite econômica do país as reformas, e é isso que a gente tem que focar. Nós vamos
ver se é melhor pedir a saída do presidente para que as reformas aconteçam ou é melhor ele ficar na presidência, né, para acalmar as coisas e depois votar essas reformas. E a senhora acredita que esse direcionamento foi mais editorial das empresas de comunicação, dos veículos, jornais, rádios, enfim, ou do próprio jornalista que fazia cobertura? Eu acho que ele já colocou dentro dele... Já internalizou. Internalizou o que o empregador, dono, o patrão... O empregador pensa, né? Foi explícito nos 3 editoriais analisados, foi dito daí abertamente, né, que o que interessava eram essas reformas, era o que defendeu o editorial da Folha. Mas o editorial é para isso mesmo. É para isso, mas ali fica explícito, né, porque na reportagem, que era para enxergar os 2 lados, só tinha no caso só tinha um, né? A empresa, no isso. caso. Daí tu compara ali com o editorial, tu vê que há um alinhamento, né, do desejo do dono do jornal, da emissora, com o noticiário. Então, na verdade, tu não fica com 2, 3, 4 lados, né, com várias versões. Pois é, de várias versões temos vários personagens. Temos o mocinho, temos o vilão. O que o senhor, né, como organizador desse livro, conseguiu apontar aqui de todas essas narrativas? Na verdade, o importante entender aqui é o tema das emoções coletivas, né? Nós estamos vivendo uma sociedade mediada por mídia, né? E, portanto, os atores políticos todos aprenderam a se comunicar com a mídia, porque é através da mídia que ele fala com o povo. Então, os procuradores, por exemplo, fizeram uma apresentação midiática, né, com aquele famoso e polêmico PowerPoint, que foi quase que uma aula didática para mostrar para a população o que estava ocorrendo. Na literatura, nós temos denominado isso de mediatização. Então, esta instituição austera de investigação, o judiciário é uma instituição austera, aprendeu a se comunicar com a mídia. Faz uma apresentação didática, com uma linguagem acessível, evitando, digamos assim, um jargão incompreensível, para poder transmitir para a população uma certa emoção e, portanto, conquistar a simpatia do público, porque eles precisam dessa simpatia, compreensivelmente, para realizar seu trabalho. Então, não é só o político profissional que hoje sabe se comunicar com as massas e gerar nas massas raiva, simpatia, ódio. Não é só o político profissional que incita as massas. Os outros atores, todos os outros atores, os religiosos, os atores sociais, os atores empresariais, os sindicalistas, todas as instituições aprenderam, vou usar a palavra pecaminosa, manipular as emoções coletivas, né? E portanto, o telespectador que está em casa é sujeito a um bombardeio de estímulos mais variados que são usados de uma forma não inocente. As palavras são usadas, não são usadas de uma forma inocente, são escolhidas a dedo. A maneira como esse discurso é produzido, se ele é mais calmo, se ele é mais veemente, também o que a gente chama de estilo narrativo, a forma, não o conteúdo, mas a forma do discurso também faz parte da encenação. E nisso eu estou aqui me perguntando, será que nós, jornalistas, e eu vou botar todo mundo nessa roda, perdemos então a nossa capacidade crítica, estamos agora assessorando, né, procuradores, Ministério Público, Judiciário? É isso que está acontecendo, professora? Olha, eu acho que não, eles estão críticos, eles são críticos. Mas antes eu ia te falar, agora que me retornou na memória, que na leitura, ouvindo, né, tudo isso, é interessante que eu não consegui dizer como o público faz, né, tu deve estar passando por isso também, que o jornalista faz um comentário na rádio, na televisão, e imediatamente os ouvintes ou telespectadores assim, tu é do PT, né, ou... né, tu é do PSDB, ou tu é do PMDB, né?
Não é isso que se vê, não se vê identificar a questão partidária, né? Conforme eu tinha dito assim... Mas questão econômica. Econômica, empresarial, mas não política partidária. Eu não consegui ver isso em ninguém, olhando de fora assim, né? Não consegui. Mas a gente vê bem a posição econômica. Mas, às vezes, para o grande público, só o fato de ouvir o empregador e não o empregado já demonstra uma certa tendência política, não? Isso, mas não partidária. Eu vou me meter um pouquinho na área da Beatriz. A pergunta, como o mundo está mudando muito e todas as instituições estão em crise, as universidades, as organizações jornalísticas, enfim, todas as instituições estão abaladas pelas modificações que estão acontecendo, é natural que a gente se pergunte qual é a função, afinal, da imprensa no atual momento, em que há uma mídia tão diversificada, que as pessoas podem produzir postagens, as próprias postagens. Todo mundo é jornalista hoje. Todo mundo é jornalista. Acontece que a gente tem que ter um pé atrás, porque hoje a gente sabe que existe o que a gente chama de mercenários da rede. As pessoas, não sei se as pessoas que estão em casa sabem, mas existe hoje inúmeros atores que pagam profissionalmente para pessoas postarem coisas a seu favor na rede. Quem começou com isso foi o governo chinês, que contratou milhares de jovens pagando um salário para fazer postagens dos mais diversos sites a favor da política chinesa. Depois isso se espalhou pelo mundo, as corporações fazem isso, as igrejas fazem isso, a prefeitura faz isso. Isso tem um nome em inglês, chama-se Water Army. Eles usaram uma metáfora aquosa aí, que alguns chamam isso de mercenários da rede, outros chamam de piratas da rede. Também é uma forma de manipular as emoções coletivas, porque a gente pensa que essas postagens são espontâneas. A gente pensa que há um diálogo virtual das pessoas que conversam sobre os temas polêmicos e, através desse diálogo virtual, a gente consiga alguma racionalidade, quando, na verdade, grande parte são mercenários, são gente que é paga para produzir certos tipos de comentários, às vezes inundar a rede com um certo ponto de vista para sufocar a opinião alheia, porque as pessoas gostam de dizer aquilo que os outros gostam de ouvir. Então, se todo mundo diz o que eu não penso, eu fico calado. É uma natural subterfúgio de sobrevivência. Eu quero ter amigos, então eu vou dizer o que as pessoas querem ouvir. Então, quando eu vejo que a rede está inundada por um ponto de vista que não é o meu, eu me calo. Então, muitos atores inundam a rede com um certo tipo de argumento para sufocar o que a gente chama de minorias. Então, aqui há uma outra mão invisível que atua sobre nós. Tudo aquilo que atua sobre nós e é imperceptível, que é sutil, é poderoso. Então, é natural que a gente tenha essa sensação de que muitas coisas nos cercam, a gente não tem essa capacidade no dia a dia de avaliar realmente o que está acontecendo, quem está por trás das coisas. É importante que a gente tenha sempre essa desconfiança benéfica de que tem uma certa intenção premeditada, calculada de alguém que através desse estímulo, quer alguma coisa de nós. É um ato de cautela que eu recomendaria a todos nesse momento em que a sociedade está tão povoada de estímulos, tantos atores querem alguma coisa da gente, tantos personagens querem movimentar as emoções coletivas numa direção ou noutra, e as formas como se faz isso hoje são as mais sutis e imperceptíveis. Isso cai na pergunta que eu fiz antes para a professora também, porque eu me coloco nessa posição também do jornalista que às vezes falha, porque na medida que nós tentamos verificar todas as fontes de determinada informação, né, para dar para o público de casa a matéria mais correta possível, às vezes a gente também perde isso um pouco, né, professor? Eu não quis polemizar com a minha colega. Eu quero polemizar, é um debate, eu estou aqui para isso. Eu não participei da pesquisa dela e eu fico às vezes um pouco desgostoso com esse tom demasiadamente maldoso em relação à imprensa e aos jornalistas. Né? É porque a gente escuta, eu sou jornalista de rua, a gente escuta na rua o tempo todo isso. Porque, ou você é partido tal, ou é partido tal, ou é Grêmio ou é Inter. Porque a pessoa que diz isso ficou desgostoso com alguma matéria que se escreveu. Eu acho que a função do jornalista é desagradar alguém todos os dias. Né? Nós não saímos de casa para agradar a todos os dias. Né? Então é uma função um pouco Ser a pedra no sapato de alguém. É desagradável, porque tu é um cara antipático para alguém, né?
Então, qual é a função do jornalista? Essa é a pergunta problemática de hoje, né? Eu acho que a função do repórter é reportar. É a velha história, isso está na história do jornalismo. O repórter reporta. Ele conta histórias que são reais. Nós temos que nos aproximar da realidade. Também eu não gosto muito dessa lamúria, que não é uma afronta a Beatriz, a quem eu estimo muito, mas esse incômodo de que a objetividade não deve ser mais buscada porque ela não é possível. Eu acho que nós só vamos manter a credibilidade jornalística se a gente buscar, não sei se é possível alcançar, porque a gente usa palavras, as palavras evocam sempre alguma emoção. Eu posso falar numa palavra, o senhor entende essa mesma palavra com uma outra conotação, isso, né? Mas é uma coisa que nos escapa, porque o que ressoa não está no controle do emissor, né? A gente fala uma coisa e ressoa na pessoa, que a gente chama câmara de eco. Né? O receptor pensa a câmara de eco coisa. da pessoa, a pessoa interpreta o discurso. Por isso que a gente vai ao cinema, um gosta do filme, outro não gosta do filme. A gente lê um livro, um gosta do livro, outro não gosta do livro. Nem todo mundo tem a mesma emoção em relação ao estímulo, né? A gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem como repórter, como jornalista, prometer para a sociedade é que a gente vai se esforçar para ser objetivo e vai se esforçar em ajudar a comunidade a ser consciente das mazelas sociais, porque a nossa função é de vigilância. Mas já que está sendo cumprida. O que eu estou me referindo é que justamente há algumas técnicas, digamos, né, que tentam chegar próximo, buscar a objetividade. É isso. Essas técnicas que eu pratiquei durante muitos anos, elas não estão mais sendo utilizadas, que é, por exemplo, básico, tu também, né, é jornalista, tu ouvir os personagens que estão em posições opostas, né, ou que têm opiniões um pouco diferentes. Então, tu vê agora a fonte sempre no mesmo lugar, falando do mesmo lugar. Não, mas se eu faço uma matéria e ouço um cientista político e um sindicalista e tu ouve o presidente de um partido e um secretário de Estado, as nossas matérias vão ser diferentes. São diferentes, opinião todo mundo tem. Né? Sim. Claro, eu não sou contra a crítica da mídia, eu acho que a mídia tem que ser criticada. Né? Eu não sou contra a crítica da mídia. Né? Agora, só falar mal da mídia, quando a mídia produziu uma obra espetacular de revelação da mazela da dor do mundo do Brasil contemporâneo, foi uma obra da mídia, começou com a revista Veja, que foi diabolizada, criticada, amaldiçoada por inúmeros segmentos da sociedade que não gostariam de tocar nesta onda de corrupção que atingiu inúmeros partidos políticos, em especial os governantes do Partido dos Trabalhadores, e que lançaram uma campanha de difamação contra a revista Veja. Muitos professores de jornalismo abominaram a revista em sala de aula, para o meu desgosto, porque eu acho que é exemplo do que se deveria fazer, investigar, denunciar e mostrar para a população o que estava acontecendo. Claro que é possível criticar a mídia, claro que sempre é um trabalho imperfeito, né? Mas exerce uma função social relevante, especialmente para a democracia. Agora, que a gente pode encontrar desvios, imperfeições, que a gente pode denunciar uma certa parcialidade da cobertura, porque não dá voz aos dois lados. Esse negócio da voz aos dois lados já está bem... sempre muito subjetivo, Está né? muito bem estudado, eu não quero transformar o nosso encontro aqui Mas, quase... de qualquer forma, a mídia hoje ainda é a fonte mais segura de uma informação correta, e não as redes sociais, pelo que o senhor estava falando antes também, né? Principalmente a televisão, né? Porque a população não está lendo mais jornal, não está lendo mais livro. No Brasil se lê cerca de 2,5 livros, 3 livros, sendo uma Bíblia. Né? Emprestada, né? As pesquisas sobre leitura revelam isso. No máximo 3 livros, parece que aumentou um pouquinho, e a Bíblia é uma delas, e a Bíblia geralmente é emprestada. A grande parte da população se limita ao telejornalismo, especialmente o Jornal Nacional e o jornalismo da Record. O Jornal Nacional fala para 30 milhões de pessoas, em média, todas as noites, né? É uma responsabilidade realmente dramática. E aqueles meia hora, 40 minutos, o que eles contarem, as histórias que eles contarem é o que a população sabe.
É, claro que é uma responsabilidade dramática, às vezes produz efeitos inesperados. Um deles foi, só para ilustrar um pouquinho o que eu estou dizendo, não quero falar em demasia, foi a cobertura do Carnaval Carioca. Noite após noite, a TV Globo noticiou assaltos, tiroteios. Uma semana depois do Carnaval, a Secretaria de Segurança divulgou as estatísticas que tinha sido o Carnaval mais sereno dos últimos 5 anos. Provocou aquilo que na literatura nós denominamos de pânico moral. Isso provocou uma reação. A autoridade foi obrigada a mandar as tropas por causa da cobertura da TV Globo, está em intervenção militar até hoje, quando, na verdade, o grau de violência do Rio de Janeiro naquele Carnaval tinha sido menor nos últimos 5 anos. E a violência do Rio de Janeiro naquele período, estatisticamente falando, uma verdade estatística, não a verdade emocional das matérias. A verdade emocional das matérias é aquele pânico que gerou no clima de opinião pública e agitou a autoridade, que obrigou... Mas a verdade estatística, quantos assaltos, quantos homicídios foram realizados naquele período, a verdade estatística que tinha sido um momento dos mais calmos dos últimos 5 anos. Esse paradoxo entre a realidade estatística e a realidade subjetiva que provoca o que nós chamamos de distorção da realidade. A percepção das pessoas é alterada devido a essa cobertura e essa dependência excessiva que as pessoas têm da televisão em especial. Então, a televisão continua exercendo um papel espantoso na realidade brasileira de ser o grande narrador de histórias, a grande visão do mundo e do país é feito por 40 minutos de telejornal todas as noites. É uma janela muito poderosa, né? Sim, sim. Eu diria, Jacques, além falando a TV mais nas capitais, as rádios também no interior têm um papel bem importante aí de agendar a população, né? Aí entra em cena uma outra figura que são os papagaios da mídia, né? Um termo meio de gozação. Papagaios da mídia são aqueles que interpretam as notícias. Eu faço pouco papel de papagaio da mídia, né? Porque às vezes sou convidado aqui, não é que eu queira, sou convidado aqui, sou convidado ali, começo a falar sobre a realidade que nos envolve. E professor é isso, a gente acaba interpretando, dando sentido e significado, a gente oferece pistas para as pessoas. Mas são os professores, são os educadores, são os jornalistas, são os filósofos, são todas as pessoas que interpretam a realidade e que dão sentido aos acontecimentos. E essas pessoas acabam alteram por vezes o humor coletivo, né? Sim. Altera o clima de opinião pública, né? Que a autoridade sempre está atenta ao tema do clima da opinião pública, porque ou ele controla a opinião pública... sempre muda também de acordo com a mídia. Porque ele controla o clima de opinião pública, ou a opinião pública vai controlá-lo, né? Então ele sempre está atento a esta... Isso Maquiavel já tinha dito, né? Eu gostaria de ter, professor, mais 2 horas de programa para continuar debatendo com você sobre esse assunto que vai longe, que é a mídia, que é a corrupção, que é também a Operação Lava Jato, mas infelizmente o nosso debate está chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao senhor, à senhora, recomendar a vocês aí de casa os 2 livros, vocês já viram aí, de acordo com as falas, a gente ia mostrando aqui no programa. Comunicação Política e Emoções Coletivas, Lula e os Procuradores, o organizador Jacques Weinberg. E também Lava Jato nos Porões do Jaburu, gravação de Joesley Temer como notícia de primeira página, professora Beatriz Dornelles como organizadora. O Debate TV RS termina aqui. O programa, você sabe, volta na próxima terça-feira com a apresentação do nosso querido Cláudio Andrade, sempre às 7h30 da noite. Eu agradeço mais uma vez por terem lembrado do meu nome como jornalista convidada e a Record também ter cedido a profissional para esse debate. Uma boa noite para você e um excelente final de semana. Até a próxima.